Olá, alunos! Vamos falar agora a respeito da curva de frequência, né? Ou também chamada curva polida, tá, pessoal? O mais comum aqui é nós chamarmos de curva polida, tudo bem? Professor, o que vem a ser essa curva polida? Galera, em geral, os dados coletados, né, em uma distribuição de frequência de dados agrupados pertencem a uma amostra extraída de uma população, certo? A linha poligonal não é a melhor representação da realidade de uma população. Então vejam bem, pessoal, aquilo que nós fizemos ali no vídeo anterior, né, que trata-se da linha poligonal ou polígono, né, de frequências, ele representa uma amostra e não uma população. Beleza. Então, para demonstrar a realidade da população, usa-se a curva de frequência ou curva polida, colocando-se em evidência a natureza da distribuição da população, certinho? Muito bem, tá, galera? Enquanto o polígono de frequência é dada a imagem real do fenômeno estudado, a curva de frequência fornece, tá, pessoal, a imagem tendencial. Ou seja, pessoal, quer dizer que então que o polígono de frequência, ele representa pra gente o retrato da amostra, certinho? Já a curva polida, tá, pessoal, ele vai fornecer a tendência de toda a nossa população, beleza? Daí o motivo de nós termos, né, em uma frequência de dados agrupados, né, uma tabela de frequência de dados agrupados, a gente tem que fazer essa curva polida, né, para a gente poder enxergar melhor o que está acontecendo com a nossa população, ok? Bom, assim, após o traçado de um polígono de frequência, é desejável realizar um polimento de modo a mostrar o que seria tal polígono com o maior número de dados, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Esse polimento, tá, pessoal, consiste na eliminação dos vértices da linha poligonal. Consegue-se isso, tá, pessoal, com o emprego de uma fórmula a partir das frequências reais, obtendo-se assim as frequências calculadas, certo? Bom, pessoal, a regrinha, né, para a gente poder calcular a frequência da classe I é dada por FCI é igual a F ante mais duas vezes o FI mais F post dividido por 4. Bom, vamos entender o que significa cada uma dessas coisas. FCI, né, pessoal, significa que é a frequência calculada da classe considerada, beleza? O nosso FI, ele representa a frequência simples da classe considerada. O nosso F ante é a frequência simples da classe anterior à classe considerada. Pessoal, o nosso F post é a frequência simples da classe posterior à classe considerada. Bom, pessoal, quando fazemos o uso da curva polida, tá? Olha só, pessoal, quando fazemos o uso da curva polida, convém mostrar as frequências realmente observadas por meio de pontos ou pequenos círculos, de modo que qualquer interessado possa por si mesmo julgar até que ponto os dados originais foram polidos. Muito bem. Bom, pessoal, vamos ver aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui uma tabela que mostra as estaturas, né, de pessoas, sei lá, de uma fábrica, de uma empresa, né, a estatura dos alunos de uma escola, enfim, né? Vamos lá, pessoal. De modo que eu tenho aqui, ó, o número de classes, tá, pessoal? Que são 6 classes. Eu tenho aqui as estaturas dadas em centímetros. Observe que eu tenho aqui, ó, a classe 1, pessoal, intervalo fechado para os 150 centímetros, aberto para os 154. A classe 2, pessoal, fechado para os 154 e aberto em 158. Então vejam, pessoal, que eu sei que a amplitude do intervalo de classe aqui é 4 centímetros e assim por diante, certo, pessoal? Isso continua para 6 classes. Observe que a frequência simples ou a frequência absoluta da classe 1 é o 4, da classe 2 é o 9, classe 3 11, classe 4 8, classe 5 5 e classe 6 é o nosso 3, beleza? Muito bem, pessoal. Se eu desejo fazer o polimento de cada uma dessas classes, pessoal, o que eu tenho que fazer, galera? Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter aqui, pessoal, que utilizar essa regrinha aqui, certo? Eu vou ter que utilizar essa regra aqui em cada uma dessas classes, certo? Eu vou fazer 2 cálculos aqui, tá, pessoal? Para que vocês entendam o que eu estou falando. Por exemplo, pessoal, se eu quero fazer a frequência calculada da classe 1, como é que eu faço isso, galera? Muito bem. Eu vou pegar aqui, ó, primeiramente, classe 1 é essa daqui, não é isso? Muito bem, tá aqui. Essa é a classe 1 e essa aqui é a frequência da classe 1. Agora, pessoal, qual é a frequência da classe anterior à classe 1? Vai falar assim, professor, não existe. Muito bem, então nós vamos colocar aqui valendo 0. A frequência da classe simples anterior, né, pessoal, é 0.
Neste caso aqui, pessoal, mais 2 vezes o valor da frequência da classe que eu estou observando. Pessoal, qual é o valor da frequência da classe que eu estou observando? É o nosso 4. Então, veja que aqui vai ser 2 vezes o 4. Mais, tá, pessoal? Aqui, olha, a frequência posterior. Pessoal, percebam que a frequência posterior à classe considerada é o nosso 9. Então, nós vamos colocar aqui o nosso 9. E nós vamos dividir tudo isso por 4. De modo, pessoal, que a frequência calculada da classe 1 vai ser 2 vezes... o 0 a gente pode desconsiderar. 2 vezes o 4 vai dar 8. Mais o nosso 9, certo, pessoal? Dividido por 4. Pessoal, 8 mais 9, né, pessoal? Eu sei que esse negócio aqui, então, vai dar o nosso 17, não é isso? Muito bem, pessoal. E aí eu sei que o 17 dividido por 4, né, pessoal? Isso aqui vai dar 4,25. 4,25. Tá aí, pessoal. Agora você vai fazer isso aqui também, pessoal, para a classe 2, para a classe 3, para a classe 4 e assim por diante. Vamos fazer aqui então, pessoal, a frequência calculada para a nossa classe 2, beleza? Deixa eu pegar aqui uma cor diferente, certo? Deixa eu pegar aqui a cor azul, beleza? Vamos fazer a frequência calculada para a classe 2, beleza? Muito bem, pessoal, vamos apagar aqui então essas informações aqui e vamos deixar em destaque, tá, a nossa classe 2. Muito bem, tá aqui. Pessoal, qual é a frequência, certo, anterior à classe 2? É o nosso 4, tá vendo? Mais 2 vezes a frequência da classe observada, que nesse caso é o 9, mais, pessoal, a frequência da classe posterior, que nesse caso é o 11. E aí tudo isso dividido por 4. Pessoal, a frequência calculada da classe 2, então vai ser 4, mais o nosso 18, mais o nosso 11, tudo isso dividido por 4. Pessoal, percebam aqui então, ó, que 4 mais 18 vai dar 22. E 22 mais 11, né, pessoal, isso aqui vai dar 33. 33 dividido por 4. Agora, pessoal, se você pegar o 33 e dividir por 4, você vai observar que isso vai dar 8,25. Pessoal, então está aí, né, o nosso resultado da frequência calculada da classe 2. O que você vai ter que fazer? Pessoal, para fazer a curva polida, você vai ter que calcular então, né, essa frequência calculada da classe 1, da classe 2, 3, 4, 5 e da classe 6. Você vai ter que fazer todos esses cálculos, beleza? Então, tendo feito, tá, pessoal, a frequência calculada da classe 1, né, que no caso aqui deu 4,25, como a gente viu, tendo feito a frequência calculada da classe 2, né, como a gente fez ali, deu 8,25, e obviamente você prosseguindo com esse raciocínio, fazendo a frequência calculada da classe 3, a frequência calculada da classe 4, a frequência calculada da classe 5, certo? E também a frequência calculada da classe 6, tá, pessoal? A gente consegue então montar a nossa curva polida, certinho? O que a gente vai fazer então? A gente vai simplesmente pegar, certo, esses valores aqui, o 4,25, o 8,25, o 9,75, o nosso 8, o 5,25, o 2,75 e nós vamos, né, pessoal, fazer aqui, ó, esta curva, certo, pessoal? Que ela se parece com um morro, né? Ou ainda, né, aquilo que a gente costuma muito falar na nossa estatística, ela se vai parecer com um sino, certo? Mais ou menos um formato aqui de um sino, beleza? E essa daqui então, pessoal, vai ser a nossa curva polida, certinho? Observem, pessoal, aqui, ó, que o nosso gráfico ele também apresenta os valores da frequência absoluta, da frequência simples. Se nós observarmos aqui, nós temos o 4, o 9, o 11, certinho? E aqui, por exemplo, tá, pessoal, para a classe 3, por exemplo, aqui, ó, né? Certo? Para a classe 3, onde nós temos lá do intervalo fechado de 158 centímetros para o intervalo aberto de 162 centímetros, nós temos a frequência absoluta 11. Se vocês observarem aqui, pessoal, esse valor ele foi marcado aqui no gráfico, né, que é esse pontinho aqui, beleza? Mas observem que a nossa curva polida, ela passa um pouquinho mais abaixo desse valor, certo? Se nós observarmos aqui, por exemplo, também a nossa classe 2, certo? Que você vê aqui o nosso valor 9 para a frequência absoluta. Observem aqui, ó, pessoal, que no nosso valor 9, bem aqui, certo? Ele se encontra bem aqui. E a nossa curva polida, ela passa também um pouquinho abaixo desse valor, certo? Esse aqui é o 9, né? Que é o da frequência absoluta normal. Já a nossa curva polida, ela vai passar um pouquinho abaixo disso. Então percebam, pessoal, que o gráfico mostra pra gente os valores da frequência, certo? Simples ou frequência absoluta, e também mostra pra gente os valores da frequência calculada, que são esses valores da frequência calculada que vão nos dar aqui então, né, pessoal, essa curva polida. E essa curva polida, ela vai dar uma representação mais fiel da nossa população. Lembrando que o polígono de frequência, ele dá uma representação fiel da amostra, né? Já a curva polida, ela vai dizer mais pra gente a respeito da população, beleza?